Queridos irmãos e queridas irmãs, aqui estamos, mais um encontro, mais uma oportunidade, e é muito importante que nós tenhamos essa consciência que isso é uma oportunidade que nós estamos nos dando. A Casa de Zico Horta, ela nos oferta, né? Mas estar aqui é uma decisão pessoal, assim como estar presencialmente na nossa casa às segundas, às 19 horas e às terças, às 14 horas, é uma escolha, não é? Então, temos reiteradamente lembrado a importância da prece e temos também nos mostrado, através dessas reflexões que fazemos aqui, quão valioso é avaliarmos os nossos pensamentos. Pensamentos de alegria, de tristeza, de julgamento, de acolhimento, né? Então, a evangelho-terapia nos coloca em contato com o Evangelho. O Evangelho é um caminho que nós queremos seguir. E no Evangelho estão os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então vamos nos lembrar disso, para que quando aqui nos encontrarmos, que tenhamos a exata noção da oportunidade que eu, Valdeia, nesse momento me dou. Então, a evangelho-terapia que eu compartilho com vocês, ela serve e cabe ao meu espírito. Ela é para mim. Então, não adianta eu fazer, ler, refletir e não me colocar nessa situação. E vamos lembrar como é importante a prece. Ah, mas para a prece eu tenho que parar o que eu estou fazendo? Se eu estiver fazendo, seja lá qual tarefa for, com amor, é uma prece. Então, é um estado onde eu conecto com o Criador, onde a minha referência deixa de ser benefícios materiais e passa a ser o benefício espiritual. Então, que nesse instante, cada um de nós tenha conseguido se conectar com o Criador, que cada um de nós tenha tentado entrar nesse estado de prece, para que assim eu possa perceber, na verdade, sentir a presença dos amigos espirituais que sempre estão conosco, nos velando e nos ajudando. Mas para que nós consigamos captar a ajuda deles, necessário é que os meus pensamentos estejam alinhados, afinados com a lei divina. Então, busquemos aqui, né? A nossa bússola, essa é a nossa bússola. Aqui está o roteiro que devemos seguir. Dai de graça o que de graça recebestes. É o capítulo 26. E eu abri aqui no item 5, que está relatado no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Marcos está no capítulo 11, versículo 15 a 18. E no de Mateus está no capítulo 21, do versículo 12 e 13. Então vejamos o que diz o nosso mestre. O título do capítulo, que é o capítulo 26, é Dai de graça o que de graça recebeste. E o subtítulo deste capítulo é Mercadores expulsos do templo. Eles vieram em seguida a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos. E não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões.
os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam um meio de o perderem, o prenderem, porque o temiam, pois o povo estava maravilhado pela sua doutrina. Essa é uma passagem do Evangelho em que eu já ouvi muitas pessoas dizerem que nesse momento Jesus foi tomado de uma raiva, que ele ficou bravo, até justificando assim, isso é o que eu já ouvi, justificando assim o uso da agressão, da raiva em algumas situações. Então, se de repente eu destempero na minha vida e alguém vem dizer, Valdeia, mas não é possível você fazer evangelho terapia, destemperou, teve essa atitude, gritou, jogou, quebrou coisas, e aí eu resolvo dizer, mas até Jesus fez isso. Ele fez isso no templo, ele expulsou os vendilhões do templo. Então, ele destempera. Eu também, como se o destempero dele, se é que isso se chama destempero, pudesse ser comparado ao meu destempero. Para começar, eu não posso me comparar com ele. Eu só posso me comparar com o que se assemelha a mim. E eu estou lutando, eu quero muito, muito, muito me assemelhar ao meu mestre, mas estou muito distante ainda. Então, eu diria que nós precisamos contextualizar, né? Essa atitude de Jesus está longe de ser uma atitude de violência, né? Era uma demonstração que ele estava dando e que era a forma que aquele povo entendia. Naquele momento, os atos, as atitudes falavam muito mais do que as palavras para aquele povo. Então, hoje nós já caminhamos um pouco. Poderíamos ter caminhado mais, mas foi o que demos conta de caminhar. Então, hoje, quando eu leio, seja em Marcos ou seja em Mateus, eu penso, o meu templo é o meu coração. Então Jesus está dizendo para mim assim, olha, observa o que tem dentro do seu coração. Olha o que você carrega aí. Aí é um lugar de guardar coisas sagradas. Aí fica o amor, não a mágoa. Não a mágoa, não a culpa, mas o amor. O amor por você, o amor pelo próximo, e não venda o que você tem, não troque o que você tem, não subestime o que tem dentro do seu templo, não faça dele um covil, não permita que dentro do seu templo, do seu coração, habite sentimentos que não sejam oriundos, que não sejam compatíveis com os ensinamentos do Mestre Jesus. E, Valdeia, quando você perceber que dentro do seu templo, dentro do seu coração, vem sentimentos que eu, seu mestre, não ensino, tira, joga fora, não permita. Então, expulsar os vendilhões do templo, que foi o que Jesus fez lá, foi um ensinamento para nós. Eu tenho que olhar para dentro de mim e expulsar sentimentos de intolerância, julgamento, raiva. Porque a raiva, muitas vezes, ela nos tira do lugar, isso é um fato. Eu fico com muita raiva e tomo uma atitude, mas ela tem consequência. Da raiva pode nascer a culpa, pode nascer a inveja. E aí, esses sentimentos, né? Porque quando eu tenho culpa, é contra mim. Quando eu tenho inveja, é contra o outro. Então, meus irmãos, nesse encontro, eu entendo que Jesus está dizendo para nós, vasculhe o seu templo. Entre lá e faça como eu fiz. Lembre-se que aquele lugar é lugar de quê? O que tem que estar dentro do seu templo? O que não couber,
O que não estiver, né? O que não couber dentro das leis divinas não é para estar no seu templo. Não transite lá com coisas materiais. Não transite lá com falta de fraternidade, de amor, de bem-querer, de julgamento. Então fica aí o que eu entendo que foi um convite que o Cristo nos fez hoje. Vamos dar uma faxina no nosso templo e vamos tirar de lá os vendilhões que nós mesmos colocamos ou permitimos que adentrasse o nosso templo? Lembrando que com esse templo limpo, eu me aproximo do Mestre Jesus. Graças a Deus.